Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos à Rádio Terras de Lanhoso com mais uma das nossas rúbricas, as histórias de vida. Eu agora, neste momento, estou em Louredo, Póvoa de Lanhoso, com a Teresa Macedo. Boa tarde, Dona Teresa, tudo bem? Sim. Bem-vinda à Rádio Terras de Lanhoso e obrigada por nos conceder aqui um momento de conversa aqui no seu espaço, na sua casa, na sua privacidade. Sim, senhor. Não esteja nervosa, a Teresa está um bocadinho nervosa, faz parte, disse-me que nunca tinha feito nada deste género nas entrevistas. Olha, nós estamos aqui porquê? Porque nós queremos saber a sua história de vida. Sei que foi uma história um bocadinho complicada a sua vida. Foi? Passou muito. Sim. Sim. E porquê? A minha mãe ficou viúva aos 36 anos, 6 filhos, todos pequenos. E não tinha que nos dar a comer. E então... A Teresa é a mais velha dos irmãos? Não, sou a segunda a seguir ao mais novo. Uhum. E somos 5 vivos, éramos 6, faleceu um, fez ontem 55 anos que ele faleceu e... Foi complicado, porque eram tempos difíceis, sim. Não é? E a mãe, quando ficou viúva aos 36 anos, realmente não era fácil. Hoje em dia, uma pessoa com 36 anos, já os tempos são outros, mas naquela altura havia muita dificuldade. Passou fome, Teresa? Às vezes queria-nos para comer, então tinha-nos para comer. E depois, quer dizer, os seus irmãos tiveram que começar a trabalhar, antigamente começava-se a trabalhar muito cedo, sim. Não é? E tiveram que, forçosamente, pela perda do pai, tiveram que começar a trabalhar mais cedo para ajudar a mãe? O meu irmão, o mais velho, que está na França, foi para a França aos 16 anos. Uhum. Depois o que era a seguir, aleijadinho. Também gostava de andar. Mas foi um problema de nascença que teve ou foi algum foi acidente? Depois, não sei, ficou assim. Uhum. Depois é o que agora mestre de obras, depois eu e o meu irmão, o mais novo. E eles tiveram que começar a trabalhar para ajudar a mãe? Sim. Sim. Eu fui pequenita para a minha madrinha, que era com a minha mãe. E a sua mãe na altura então teve que ter esta opção de vos dar também alguém ajudar-vos a criar, foi isso? O meu padrinho foi para a França e eu era pequenina. E foi para a minha madrinha para ela não ficar só, esteve lá até aos 11 anos. E lá já não passava a ser fome, mas... Com que idade é que começou a trabalhar? Aos 12 anos. Na lavoura. Hoje em dia nem se pode dizer que aos 12 anos, porque senão é aquela coisa de exploração infantil. E antigamente começava-se a trabalhar tão cedo no campo. Sim. Fazia tudo. Sim, sim. Quantas horas trabalhava por dia? Era de sol a sol. Sol a sol. Às vezes fugia-nos, vinha-nos embora mais cedo para namorarmos. Eu mais uma cunhada de senhora Bíblia. E vocês queriam, era sair e aproveitar um bocadinho a vida? Sim. Às vezes já estava a começar a ser noite e ainda andávamos no meio do campo. E depois casou com que idade? 21. 21. Vá lá, que não foi... Normalmente casava-se com 16, 17 anos. Foi aos 21, depois teve o filho, o primeiro. Quantos filhos tem? Tenho 5. Foi seguir os passos da sua mãe, quase. É verdade. Dos 3 mais velhos, a diferença é pouco um dos outros, mas depois do terceiro, a outra minha filha, são 7 anos, e da minha filha, ao mais novo, são outros 7. E sentiu a mesma dificuldade em cuidar dos seus filhos, ou já teve uma vida um bocadinho diferente da sua mãe? Já foi mais diferente do bocadinho, porque o meu marido trabalhava, e eu em casa fazia sempre o frango, os coelhinhos, e plantava assim no jardim, já colhia, já não comprava. A sua vida foi sempre ligada à parte mais de casa, não é? No fundo, aquela Sim. parte do campo, de cuidar dos filhos, mas sei que houve uma altura que foi padeira aqui da cidade, da zona, e andava de porta em porta. Andava. Mas como é que andava? A pé? Primeiro foi a pé, depois é que tirei carta de carro, tinha o meu filho mais novo para aí 2 anitos, depois ia-nos numa carrinha a levar o trigo. A pé quantos quilómetros fazia diariamente? Era aqui a freguesia de Louredo. Quantas horas andava a pé? Saía daqui lá por aí para 6h30, mais ou menos, chegava à casa 9,
Dependia constante. Mas andava, ainda eram 3 horinhas ali a andar E de eu- porta em porta. É verdade, e depois os meus filhos começavam a ajudar também. E depois os seus filhos também começaram Sim, a ajudar sim. nisso. Eu gostou muito dessa altura, que andava em contacto com as pessoas. Sim. Sente falta disso? Teve pena quando deixei, mas teve Quantos que ser. anos é que fez isso? Para aí 25, 25 anos, andar a distribuir pão. é verdade. O que é que... Porque assim, a Teresa, ao andar a distribuir pão, tinha contacto com as pessoas todos os dias. E as pessoas contavam-lhe dificuldades, partilhou de histórias de vida também com as pessoas que contactou durante 20 anos na distribuição do pão. Com algumas pessoas, sim. Alguma Contava. situação que lhe tivesse acontecido, algo assim que queira partilhar, alguma coisa que a tivesse marcado durante esses anos com alguém? Eu sempre tinha coisa de ser costureira, mas como a minha mãe não tinha dinheiro, eu decidi trabalhar para a lavoura para lá ajudar. Mas foi um sonho que eu sempre disse que ia ser costureira. E Mas conseguiu? não, Nunca conseguiu? não, porque eu depois casei também e antes de casar também não podia ir porque a minha mãe não tinha dinheiro para... E depois desses 20 anos do pão, porquê é que não seguiu esse sonho de ser costureira? Depois já tinha a cabeça muito cansada. Depois faleceu a minha mãe. Depois eu ganhei feridas nas pernas, do joelho até o tornozelo, era uma ferida só. E o médico disse para acabar com o pão que não podia, desisti. Mas teve pena porque já estava habituada a ir todos os dias. Estava a falar da sua mãe está aqui connosco. Sim. Aliás, está a foto e ela também está cá connosco, com certeza, não é? Foi uma das pessoas que marcou muito a sua vida, não por ser a sua mãe, mas por ser a mulher que foi. Sim. Foi uma referência para si. Foi uma guerreira, tudo o que eu sou hoje devo a ela. E cuidou dela até o último Sim. minuto. Sentiu que tinha essa necessidade O que de mais me agradecer. custou foi vê-la ir. Quando eu fui levar ao hospital e ela não veio. Mas foi da idade, foi da doença? A minha mãe tinha dado um AVC. Depois, antes dela falecer, para aí 2 anos ou 2 e meio, descobriram que tinha o cancro nos intestinos. E depois ela faleceu. Só que não comia quase nada, era toda relada. Eu cozia-lhe a fruta para ela comer. Estava sempre permanente com ela. Sim. Mesmo quando ela estava no hospital, a Teresa estava lá sempre. Sim. E quando foi que ela faleceu, levei-a. Disseram para eu vir que depois se fosse precisar de alguma coisa que ligava. Só cheguei de Braga aqui, quando cheguei, tirei as sacas da canastra, que é que trigo, ia para me deitar e ficou o telefone do hospital de Braga. Eu pensei que era para ir buscar, quando perguntaram se eu estava acompanhada, deram a parte que a minha mãe tinha morrido. Eu sei que a Teresa cuidou com ela, né? Cuidou por ela sempre com muito amor. Tinha sempre bem asseada, bem limpa, bem cuidada. Teve esse cuidado. Porquê? Quis sempre que a sua mãe, apesar do que ela passou, porque é uma doença e de estar no hospital, porquê que sentia essa necessidade de a ter apresentado como se ela estivesse sempre bem para as pessoas que iriam ver? Porque ela, quando ficou viúva, nunca nos abandonou. E a minha madrinha, que era com a minha mãe, disse que ela teve uns casamentos e que não queria porque... Nunca quis em função dos Nunca filhos. quis à conta dos filhos. Ela sempre pôs os filhos em primeiro lugar. Sim. Nunca quis refazer a vida dela. Não, senhor. É uma referência que vai levar para sempre. Sim. Não a vê de outra maneira à sua mãe? Não. Todos os dias peço... Há quantos anos é que ela já faleceu? Fez 6 anos em outubro, no dia 21. E todos os dias fala com ela? Todos os dias. Não há um dia que eu falo com ela. Peço-lhe para ela me ajudar e eu acho que ela me está a ajudar. Morreu a minha mãe, depois passado 2 anos faleceu a minha madrinha, que era com a minha mãe. Depois ao fazer 1 ano de ir a minha madrinha foi o meu marido. Também era padeiro? Também trabalhava, ele cozia o pão, fazia e cozia.
E depois eu fiquei assim também. Foram todos aqui muito... Mas trabalhava por conta de outros, o seu marido, Sim. não é? Era padeiro, mas não era por conta dele. Era as que me trazia o trigo a mim. E ainda hoje são muito minhas amigas. E depois disso sei que ainda cuidou de um tio, que também esteve aqui em casa. Este foi antes da minha mãe. Ainda foi antes da sua mãe. Sim, também. A sua vida foi sempre em função dos outros também. É verdade. A sua mãe cuidou de vocês e a Teresa sempre teve necessidade de cuidar da mãe, do tio, de toda a gente, do seu marido, no fundo, Sim, também já o também. perdeu, não é? Sente que era a sua missão de vida, cuidar das pessoas? Eu gosto muito de ajudar, se puder. E então família ainda mais, não é? E os seus filhos, o que é que faz por eles também? Também faço tudo. Então, os 5 seus filhos estão cá ou algum está fora? Estão todos no estrangeiro. Estão todos fora? Todos. Os 5 filhos que têm, nenhum está aqui à sua E beira. 5 netos também. E aí eu, para os meus filhos, também dou a minha vida por eles. E porquê que eles tiveram que ir para fora? Aqui ganha-se pouco. Também se quer ter uma casinha assim, aqui não dava para... E eles foram, então. Com tanto que cuidou da sua família, dos seus filhos, neste momento sente-se sozinha? Não, tenho a minha mãe perto de mim sempre. E a minha madrinha e o meu irmão que faleceu também. Esse meu irmão também faleceu novo. E os seus filhos vêm cá com regularidade? Sim, para a Páscoa só não veio o mais velho e a minha filha quer seguir ao mais novo. Os seus filhos fazem por si o que... Acha que os seus filhos fazem por si o que fez também pelos seus familiares também, seu marido e o seu tio, o seu pai, sim, tudo que... eles é que me estão a ajudar, porque senão eu só com o dinheiro que é de viúva, com 320 euros, se eles não ajudassem, não... Então, e com tantos anos que trabalham, não tem direito a nada? Só me dava 130 euros de reforma, Meu Deus. com 45 ou 47 anos de descontos. De descontos? Só que era pouco, era de umas horas de despachar o pão. Claro. Para a idade, desde que dão 420 euros, se não chegar lá também não preciso dela, não é? Exatamente. Que idade é que tem atualmente, Teresa? 64. 64 anos. Faço 65 em junho, no dia Mas 21. são 64 anos de muito trabalho. É verdade. Mas é grata pela vida que teve ou que eu gostaria de ter uma vida diferente? Não, eu sentia-me bem assim. É feliz? Sim. Com os meus filhos, sou muito feliz e com os netos. Quantos são 5 netinhos? E já Sim. são grandes, são pequeninos? O mais velhinho fez 15 anos no 25 de Abril. Ele cantou aqui no domingo à noite, na festa da Senhora da Alegria. E depois tenho outro esse meu filho só tem esse. Depois tenho a minha filha a seguir ao mais velho, tem 2. Tenho um menino que vai fazer 13 e a menina vai fazer 7 em outubro. No dia que a menina faz 7 foi quando foi o funeral da minha mãe. E eu depois tenho a Vânia, que tem 2, vai fazer 9 agora ao menino mais velho e a menina fez 7 em abril. Eu sei que também tem muita ligação com a família daqui do locutor Abílio Novaes, da Rádio Terra de Lanhoso. Sim. Qual é a vossa ligação? Era aquela parte de partilha, de ajudarem uns aos outros, porque antigamente havia muito isso, de suportar vizinhos, amigos, de se ajudarem muito. Hoje em dia sente que não há muito isso, não é? E vocês viviam mesmo isso? Sim, nós víamos lá perto. O que era a família do locutor Abílio para vocês? Para nós era quase como mesmo família muito chegada. E a mãe do Sr. Abílio muitas vezes nos matou a fome, porque o pai do Sr. Abílio estava na França e ela era muito boa mulher, também teve muita pena dela. E quando nós andávamos lá a brincar, onde tem o ringue, o primeiro não era, passava o Ribeiro e assim. E ela chegava à nossa beira, era mais ao meu irmão que é mestre de obras. Oh menino, vós tendes pão? Não sei. Ela pegava, olha, quando fores embora ainda há uma ceira que tendes lá, deixava lá uma broa de pão e nós comemos. A mãe do locutor Abílio sentia essa necessidade também de vos ajudar, porque como a sua mãe ficou sozinha, não é? Sim. Muito cedo, a mãe do locutor Abílio também sentiu essa necessidade de vos ajudar, também tinha esse coração e não gostava que vos faltasse nada também. É verdade.
é muito, antigamente vivia-se muito isso, o amor de uns pelos outros, a ajuda. Hoje em dia sente que não há isso? Sentia que nos tempos de hoje que se fazia exatamente isso? Há algumas pessoas, ainda há algumas pessoas, mas outras não. Acha que isso que se está a perder? Acho que sim. Gostaria de viver neste mundo, imagine, se nascesse agora, qual era queria viver no mundo de hoje ou queria viver o que viveu, mesmo com as dificuldades que passou? Eu acho que as dificuldades que passei, que antes preferia o tempo antigo. Qual era o conselho que daria, tem os seus netos, mas à geração de hoje em dia, que conselho é que daria? Que respeitasse os mais velhos, que ajudasse quem precisava, e para não ser tão mal educados, que há muitos que são muito mal educados. Incutir os valores da humildade, do amor Sim. e da compaixão, é isso que É transmitir. assim. Acha que isso hoje está muito complicado também? Sim, antigamente não havia dinheiro, mas havia amor, havia... Era um mundo mais saudável. Sim. E nesta semana tivemos aquele exemplo do apagão. A Teresa, quando viu isso, sentiu que estava a voltar aos tempos que antigamente falhava muita luz. Sim. E com aquilo que aconteceu, acha que as pessoas aprenderam alguma coisa ou não? Com o Não exemplo sei. que nós tivemos. Eu, quando houve o apagão, eu disse assim, vamos tornar a Teve medo? tempo... Não. Não teve, porque já passou por esse Sim, tempo. já uma pessoa andava com a candeia, era a candeia a petróleo. E muitos nem tinham, não havia luz elétrica Não, antigamente, nós não é? quando tivemos, eu já devia ter para aí 16 anos e vinha ali de uma vizinha. Não sentiu Porque medo a casa não, nesse sentido. não senti. Mas a nossa juventude sentiu-se perdida. Ah, pois, porque estão habituados. Acha que deveria de haver mais coisas destas para ver se as pessoas, não digo apagões assim, mas havia de haver mais incentivos para que as pessoas pudessem dar valor mais à vida? Sim, mas também está nos pais. Os pais é que havia de começar a explicar aos filhos, não é? Acha que nós mimamos muito os filhos hoje em dia, que damos aquilo que não devíamos dar? Eu não digo toda a gente, mas alguns sim. Não é? Sim. Nós mimamos demais, não é? E não incutimos os valores. É verdade. Olha, Teresa, é muito gratificante, e não há bocado disse isso, porque já fizemos algumas entrevistas, é muito gratificante conhecer pessoas assim como a Teresa, que nos incutem esses valores. Eu espero que a Teresa, e não só, que continuem a dar esse valor às pessoas, porque é isso que nós estamos a falar, está-se a perder muitos valores do ser humano hoje em dia, e tem que se saber dar valor a estas pessoas. Nós, quando fazemos estas rubricas Histórias de Vida, não é só por vir falar com a Teresa, com o Sr. Cremildo, com o Sr. Amorim, que nós já fizemos, seja aqui na Póvoa de Lanhoso, seja em que ponta do país for. Acho que deve-se dar mais valor e ouvir as pessoas que viveram por fases muito difíceis, e é isso que nós estamos a tentar fazer, é incutir que estes valores nunca se deveriam perder. E é isso que eu digo. Obrigada, Teresa, por continuar a incutir esses valores, e obrigada por partilhar isso connosco. Quero deixar alguma mensagem a quem nos vai ver ou quem nos está a ver, porque isto não está a ser em direto? Diga uma mensagem. Não sei. Ficou satisfeita por partilhar isto connosco? Fiquei, sim, senhora. Gostou de estar aqui connosco? Gostei. A Teresa está muito nervosa, que é normal, mas é de louvar pessoas assim. Teresa, muito obrigada mais uma vez por abrir as portas da sua casa e por partilhar estes valores com quem nos está a ouvir, com a Rádio Terras de Lanhoso e com quem nos está a ouvir neste momento. Dê-me um abraço e um beijinho grande. Obrigada, Teresa. Obrigada. Dê um adeus para quem nos vai ver. Beijinhos! E